A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Uma alegria muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje, eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. Não é por acaso que você está por aqui. Deus, de fato, quer ministrar a sua palavra que é viva, que é transformadora, que muda as circunstâncias, que muda a nossa sorte. Essa palavra que é a voz de Deus nos nossos corações. E eu creio que você vai ser tocado, ministrado por essa palavra viva hoje, em nome de Jesus. Estamos compartilhando os salmos. Vai ser poderoso que Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Pai, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Nós quebramos toda qualquer resistência espiritual e declaramos vida fluindo hoje em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você que está aqui já ao vivo, compartilhe essa live com outros, com certeza outros serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Também dê um like, comente, tudo isso vai fazer com que o Instagram leve mais para outras pessoas a mensagem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar em todos os lugares, irmãos. Nós pregamos aonde também as pessoas estão. Se elas estão nas redes sociais, nós vamos pregar também por aqui. E vai ser uma bênção, tem sido uma bênção. Meu coração tem sentido de muita alegria e fé, né? Ao compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Estamos no livro de Salmos. Começamos em janeiro, já ali com Gênesis, e vamos até Apocalipse, em nome do Senhor Jesus, até o final do ano. Isso tem sido bênção demais ao meu coração, e eu creio que para o seu também. Bom, Salmo 34. Então, eu tenho escolhido alguns salmos. Eu sei que são 150 salmos, nós vamos falar de todos eles, vamos falar de alguns apenas, mas tem alguns que realmente eu creio que Deus tem algo a nos inspirar, né, nesses dias. E eu sei que Ele vai nos guiar para escolhermos alguns aqui para ministrar o seu coração. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, não de vez em quando, mas estará sempre nos meus lábios. O louvor tem que estar sempre nos nossos lábios. Agora mesmo nós estávamos orando aqui com os homens, uma grande bênção. Acho que até perdi a voz, tanto que eu cantei, tanto que eu louvei, não é? Mas nós temos que estar sempre com os nossos lábios louvando, exaltando o nome do Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, quando há louvor, quando há exaltação, quando há engrandecimento do Senhor, nós somos cheios do Espírito. E uma vez nós somos cheios do Espírito Santo, também o medo se vai, o temor se vai. Os meus temores se vão quando eu tenho o meu coração cheio do Espírito Santo. Quando você se enche da palavra, quando você se enche do Espírito Santo, então os temores se vão. Versículo 5. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu. Ou seja, quando nós clamamos, Ele nos ouve. E os livrou de todas as suas tribulações. Tribulação é pressão, né? Alguém está com pressão aí? Tem alguma pressão nesses dias? Todos nós passamos por pressões. São parte da vida. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Essa palavra também no original é pressões. Ou seja, nós passamos por pressões, por tribulações. Mas olha só, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E os livrou de todas as suas tribulações. Não foram de algumas, foram de todas. Quero declarar que Deus vai te livrar de todas as suas tribulações. Quem crê, diga amém. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio na palavra. Os salmos são para nós
promessas de Deus. E eu creio. Então, se Deus livrou esse que clamou por ele, então vai nos livrar também, pela graça dele. O anjo do Senhor, versículo 7, capítulo 34 de Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então quer dizer que tem anjos de Deus ao seu redor. Tem anjos, com certeza, ao seu lado. Com certeza, o fato de você estar aqui me ouvindo hoje é que você teme ao Senhor. Temer significa respeito. Significa que você dá valor àquilo que Deus diz. E o fato de você estar aqui hoje já mostra que você tem temor. O fato de você estar me ouvindo aqui já mostra que você tem temor de Deus. Ou seja, você está parando para ouvir e saber o que Deus quer te falar. Isso é poderoso. E então o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então quer dizer que tem anjos de Deus ao seu redor, te livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Versículo 8, texto muito conhecido da palavra de Deus. Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou seja, felizes aqueles que se refugiam no Senhor, porque Ele é bom, Ele é sempre bom. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quer dizer que nós já falamos sobre o Salmo 23, ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E aqui mais uma vez está dizendo que não falta, nada falta aos que o temem, aos que consideram o Senhor. Não estou falando daqueles que têm, essa palavra temer aqui não é de ter medo de Deus, mas é de reverência a Deus, de considerar a Deus, de respeitar a Deus, o que Ele diz. Então, se você é esse, e o fato de você estar aqui já mostra isso, então quer dizer que não vai faltar nada a você. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha que promessa tremenda. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não vai faltar para você tudo que você precisa, toda a sabedoria, toda a graça, toda a provisão, eu creio que já está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Versículo 11. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então você quer viver uma vida longa, então refreia o quê? A língua. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala. Use as suas palavras para abençoar, para liberar palavras de vida, não de morte. Seja a sua palavra sempre para declarar o que Deus diz, não o que as circunstâncias estão dizendo, mas é aquilo que Deus diz. Nós somos aqueles que confessam o que o Senhor diz na sua palavra. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ou seja, se nós somos justos por nós mesmos? Não. Nós somos justificados por causa de Cristo, por sangue de Jesus. Então, nós somos justos. A Bíblia até diz, né? Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Então, você é justo. Você pode escrever aí? Eu vou escrever aqui também. Eu sou justo. Ah, pastor, quer dizer que você não erra, né? Não, não é isso. Eu estou falando que eu já sou justificado. Eu já fui perdoado. Então, os meus erros já foram apagados. Eu fui completamente perdoado. Então, eu sou justo. Então essa é uma promessa para o justo. Se você é justo, então existe uma promessa para o justo. Falando em justo, no próximo mês, de 1º de julho, eu começo a falar do livro de Provérbios. Eu vou falar sobre um capítulo de Provérbios por dia. Então são 31 capítulos, o livro de Provérbios. Vamos falar então, nesses 31 dias do mês de julho, sobre sabedoria. Vai ser glorioso, vai ser poderoso. Você precisa estar comigo. Vai ser uma grande bênção ouvir a sabedoria de Deus para nós. Precisamos ser sábios. Precisamos ter a sabedoria. Mas lá em Provérbios tem promessas para o justo. Então lá nós vamos nos apropriar dessas promessas. Por que nós vamos nos apropriar? Porque se nós somos justificados em Cristo, aquilo que tem a ver com os justos tem a ver comigo. Então, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos o quê?
justiça de Deus. Então, se eu recebo a justiça de Deus, então quer dizer que agora eu sou justo. Não há mais condenação sobre a minha vida. Então, se não há, então existem promessas para o justo. E eu vou tomar posse delas. Eu quero que você tome posse também. Então, olha só. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Então, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, porque você é justo. Quem é justo aqui? Nós somos justos. Ok? E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ou seja, você pode clamar que Deus vai te ouvir. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Mais uma vez, você pode clamar no meio da pressão, no meio da tribulação, e Deus vai te ouvir. Deus vai te tirar da situação. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então você vai diante de Deus para se render diante dele, ele vai estar com você ali. Muitas são as aflições dos justos. Muitas. Você passa por pressão? Você passa por lutas nessa terra? Então nós passamos por lutas, passamos por pressões, né? Eu lembro um aluno, uma vez se perguntou para um pastor, professor, né, do seminário, ele falou assim: pastor, tem pressão? Aí o pastor falou assim: além das minhas, as suas. As das minhas ovelhas, né? Como Paulo diz, né? É sobre isso, né? Que ele carrega o encargo, né? Pela igreja, pelos irmãos. Então veja, há pressões. Então muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Uau, então Deus vai te livrar de todas as suas aflições, de todos os seus temores. Deus vai te tirar dessa circunstância em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso. Versículo 20, preserve-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E aqui já profeticamente está falando a respeito de Jesus. E nenhum osso foi quebrado ali na cruz. Está escrito lá em João. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que salmo poderoso. Glória a Deus, nos edifica, nos dá a certeza de que Deus está conosco, Deus é bom. Então vai ver que o Senhor é bom, o Senhor é aquele que nos livra de todas as nossas aflições, de pressões, e nós estamos passando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo capítulo 37, um outro salmo poderoso da palavra de Deus, diz assim, capítulo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem invejas dos que praticam a iniquidade. Não tem inveja desses que andam pelo caminho torto, né? E prosperam de uma maneira errada. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mas nós não, nós somos como árvores plantadas. Nós falamos no Salmo capítulo 1, não é verdade? Então nós somos árvores. O ímpio é como a palha seca, mas nós somos como árvores plantadas junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nós fazemos, nós somos bem-sucedidos. Se você crer, diga amém. Então, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É o que você está fazendo aqui. Você está se alimentando da verdade. Você está se alimentando do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Helene? Seja muito bem-vinda aqui. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse texto é um texto poderoso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sei que às vezes nós interpretamos da seguinte maneira. Eu já interpretei assim no passado, mas não é o que realmente a Bíblia está dizendo. Se eu agradar ao Senhor, se eu fazer tudo certinho, Ele então vai satisfazer os desejos do meu coração. Veja. Então, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que eu tenho que fazer tudo certinho, agradar a Deus. E aí sim, então agora Deus vai fazer o que eu quero. Não. Aqui está dizendo, agrada-te do Senhor. Então, agrada-te dele, ou seja, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer de estar com ele. Tenha prazer de se relacionar com esse Deus. E aí quando você tem prazer de estar com esse Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas veja, se você se apaixona por alguém,
como eu me apaixonei pela minha esposa. Você, então, começa a agora não apenas desejar o que você deseja, mas você começa a desejar o que a pessoa que você ama deseja. E aí você começa a fazer o que a pessoa ama fazer. Por quê? Porque agora você tem prazer na outra pessoa. Entende? Então você quer agradar aquela pessoa. Você quer fazer o que a outra pessoa gosta. Né? Então, isso é em qualquer relacionamento, seja num casamento, seja numa amizade, seja num vínculo também espiritual. Isso tudo pode acontecer. Então, se eu se agrado de alguém, eu quero servir aquela pessoa, eu quero fazer o que aquela pessoa gosta. Então, eu sou um líder, e então eu me agrado de alguém, então eu quero abençoar aquele liderado. Assim também o liderado que gosta de um líder, de um pastor, e ele então ouve o que às vezes o pastor fala. É perigoso que a gente fale aqui, porque às vezes os irmãos, né, ouvem e depois querem fazer, né? Então, nesses dias eu fui no Brasil, inclusive a Érica está aqui, e aí ela me encontrou no culto, né? Eu não a conhecia pessoalmente, mas ela falou: pastor, eu vou fazer um pudim para você. Eu falei: mas vai fazer um pudim para mim? Ele falou: não, vou fazer um pudim para você, eu sei que você gosta. Eu falei: mas quem te falou que eu gosto? Não, numa das lives você falou. Veja, então a pessoa quer honrar, quer abençoar. Então, se você dá valor a alguém, você vai querer agradar. Entende? O que aquela pessoa realmente deseja. E assim somos nós para com o nosso Deus. Quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós temos um coração para o Senhor, então daqui a pouco nós queremos fazer o que está não no nosso coração mais, mas aquilo que agora do coração dele, do coração de Deus, veio para o nosso coração. E aí isso é tremendo. Quando o coração de Deus vem para o nosso coração, é claro, Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. E aí, e não é verdade que a Érica mandou pudim? E eu comi, estava muito bom, muito bom. E também na casa da Franciele também, muito abençoada ali no Silvano, né? Sabe, pessoas que consideram. Então quer honrar, quer agradar, assim como com o nosso Deus. É assim que funciona, né? Então assim nós devemos ser, ter um coração apaixonado pelo nosso Deus, amém? Coração para Ele. E aí Ele vai colocar o coração dele no nosso coração, é inevitável. E aí Ele vai fazer com certeza, não os nossos desejos simplesmente, agora os desejos dele agora vão ser os nossos desejos. Uau, e aí Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque agora não são mais os nossos desejos tão pequenos ou mesquinhos, mas agora são os desejos dele em nossos corações, e aí nós vamos servi-lo e vamos fazer o que Deus tem para fazer através de nós. Aleluia. Que, olha, um versículo apenas. Tantas verdades poderosas, na verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 5. Confia nele e o mais ele fará. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, não é mais você fazendo, é ele fazendo. Quando você entrega seu caminho ao Senhor, agora é ele fazendo por você, é ele te abençoando, é ele te conduzindo, é ele te abençoando. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então não importa se outros estão prosperando da maneira errada. Continue confiando e esperando no Senhor. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Nós somos justos em Cristo. Amém? Somos justos. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Uau, que promessa poderosa. Está aqui, para o justo. Quem é justo? Nós. Por causa de nós mesmos? Não, por causa de Cristo. Aleluia. Versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso
quando os ímpios forem exterminados. Então espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuíres a terra. Tem uma terra prometida para você, tem algo que Deus tem para você, então espera no Senhor. Não tente nas suas próprias forças, no seu próprio braço, apenas permaneça no Senhor e Ele vai te dar. Aleluia. Salmo 51 foi o salmo que fala acerca da queda de Davi. Davi cometeu erros gravíssimos, né? Ele adulterou, depois mandou matar o marido, a mulher em que ele tinha adulterado. E então, quando Natan, o profeta, revela que ele havia pecado, ele então escreve esse salmo. Esse salmo nos mostra um coração que se rendeu a Deus. Lembra, o contexto de Davi é o contexto da velha aliança. Nós estamos hoje na nova aliança. Então hoje nós já cremos que os nossos pecados já foram perdoados. Mas naquele tempo eles estavam sempre confessando os seus pecados, né? Hoje nós cremos que os nossos pecados já foram perdoados. Hoje a nossa confissão mudou. Na nova aliança nós já somos perdoados. Entende? Mas tem que haver em nós também essa decisão de ir ao Senhor e crer nessa justificação pela fé em Cristo Jesus. Amém? E aí, então, olha o que ele diz aqui. Diz assim, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu quero dizer que as suas transgressões já foram apagadas em Cristo Jesus. Amém? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isso também Cristo já fez na cruz por nós. Aleluia! Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o que o Senhor fizer comigo tá certo, porque eu errei, porque eu falhei. Você sabe de uma coisa? Mas a graça veio em Cristo Jesus para que o nosso pecado fosse perdoado. Porque nós mesmos não conseguiríamos pagar o nosso pecado, pagar o nosso débito, pagar a nossa dívida. Mas alguém pagou por nós. Jesus pagou por nós naquela cruz. E então ele diz, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Isso para mostrar que nós já nascemos com a natureza do pecado. Então, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Mas agora nós recebemos uma nova natureza. A natureza divina em Cristo Jesus. E nessa nova natureza nós já fomos perdoados. Nós já fomos livres do pecado em nome de Jesus. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu quero dizer que as nossas iniquidades já foram apagadas naquela cruz. A cruz apagou os nossos pecados, as nossas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Veja, naquele tempo o Espírito vinha sobre as pessoas, mas hoje o Espírito Santo reside em nós. Ele não sai de nós. A Bíblia diz que podemos apagar o Espírito, mas não significa que ele sai de nós. Pessoas pensam que o Espírito sai, então tem que ficar chamando ele, porque ele sai quando nós falhamos, quando nós erramos. Não, nós somos unidos ao Espírito Santo. E agora nós estamos com ele, nele, para sempre. Estamos conectados com o nosso Deus, para sempre. Agora, hoje nós sabemos isso. Na nova aliança, o Espírito Santo veio agora habitar dentro de nós. E por isso nós temos a vida de Deus dentro de nós. Essa é uma graça muito grande. Nós somos privilegiados de viver nesse tempo e ter o próprio Deus em nós. Isso é glorioso. Então, e ele jamais vai nos desamparar. Jamais vai sair de nós. Ele vai estar sempre conosco, mesmo quando nós falhamos. Eu não estou falando que isso nos dá liberdade para o pecado. Não, nós não queremos o pecado. Como filhos de Deus, nós não queremos as coisas erradas. Às vezes tropeçamos, mas não é isso que queremos. Nós queremos a graça.
de viver uma vida santa, separada, consagrada, ainda mais para o Senhor. Esse é o nosso coração, porque agora temos o Espírito Santo habitando em nós, e a presença dele está em nós. E nesse momento, Davi estava dizendo, olha, eu não quero perder a presença. Eu não quero perder. Posso perder outras coisas ou tudo, mas menos a tua presença, menos o teu Espírito sobre a minha vida. Sabe, esse tem que ser o nosso coração. Senhor, eu quero o Senhor sempre. Dependente de posição, dependente disso ou daquilo, eu quero a tua presença fluindo na minha vida. Eu quero a tua graça sobre mim. Aleluia. Versículo 16 e 17. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te os daria. Então não é só uma questão de sacrifício. E não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezará o Deus. Ou seja, não é só fazer, pequei, agora, Deus me perdoa. Não, isso não honra a Deus. Honra a Deus quando você entende, claro, que você falhou, mas que você também entende que você foi perdoado e você tem gratidão a Deus, você se volta a Deus e crê realmente no perdão do Senhor. Então, aí espaço com certeza para um coração quebrantado, e Deus se agrada quando você tem fé, não em você mesmo, mas você tem fé no sangue de Jesus. Você tem fé no que Cristo fez na cruz por você. Aleluia! E por fim, Salmo 78. Eu vou ler alguns versículos apenas desse salmo, porque essa é a nossa missão nessa terra. Nós temos recebido, e o que temos recebido é para ser passado a outros. Aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações é para ministrar na vida de outros. Salmo 78, versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, o que eu ouvi, o que eu aprendi, o que meus pais me contaram, eu não vou reter. Eu vou passar para frente, eu vou passar adiante. Eu vou levar para a próxima geração o que eu ouvi, o que eu recebi. Agora mesmo, nós estávamos ali no Brasil e minha esposa estava participando de uma conferência com 9.000 mulheres. A maioria delas envolvidas com um trabalho de crianças. E apaixonadas pelo trabalho, com coração realmente para servir o reino de Deus, para servir a próxima geração. Isso é louvável, isso é glorioso. E o salmista está dizendo, olha, que vocês ouviram, que vocês receberam, que contaram aos seus pais, transmita a outros. Hoje eu estou transmitindo aquilo que os meus pais transmitiram a mim desde criança. Então eles não encobriram o que eles aprenderam e passaram para mim. E hoje eu tenho a oportunidade de passar para você, para passar para os meus filhos, o que eu recebi dos meus pais, do que outros me ensinaram. E agora eu estou passando à frente. Agora você está aqui, você agora recebe, e você não pode ficar só para você, você agora tem que levar para a próxima geração, para outros. Então, olha só, não encobriremos aos seus filhos, contaremos a vindoura, a próxima geração, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele fez. Nós somos testemunhas de um Deus que faz. Nós somos aqueles que levam o testemunho da palavra de Deus a outros. Nós multiplicamos a palavra na vida de outros. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então nós somos esses que estamos transmitindo para a próxima geração o que Deus tem nos dado. Essa é a minha missão, essa é a sua missão também. Se você tem recebido aqui, não é para ficar apenas para você. É para você transmitir a outros. É para você conduzir a outros, levar a outros aquilo que você tem recebido aqui. E agora em julho vamos começar esses 31 dias de ministração sobre o livro de Provérbios. E meus filhos também vão estar junto comigo, né? Minha família, minha esposa. Nós vamos estar compartilhando, lendo todos os dias um capítulo,
compartilhando, como vou fazer aqui na live, e lendo também. Eu creio que tudo isso vai ser uma grande bênção, porque eu estou passando para a minha próxima geração aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me ensinou. Quem sabe você não possa fazer isso também com seus filhos, tirar um mês de julho agora para ler Provérbios com eles, não é? E como eu disse, eu vou falar só dia 1º de julho, né? Algo interessante que aconteceu na minha família com o livro de Provérbios. E se eu esquecer de falar, alguém me lembra lá no dia 1º de julho, quando começarmos a falar sobre esse livro de Provérbios. Mas sabe uma coisa? É importante que a gente tenha sabedoria, é importante que Deus nos dê sabedoria, é importante que nós passemos também para os nossos filhos a sabedoria que Deus tem nos dado. Então nós temos que levar, talvez seus filhos já cresceram, mas se eles quiserem também entrar nesse desafio de 31 dias, né, de sabedoria, chame ele, convide ele para assistir a live, para ler, e depois talvez vocês compartilharem, né, sobre o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam ali do capítulo. Então isso vai ser poderoso, vai ser glorioso. Mas nós estamos aqui para ver isso acontecer. Nós vamos passar para a próxima geração o que Deus tem nos dado. Vamos continuar testemunhando os grandes feitos de Deus, das nossas experiências com Deus. Quem sabe nesses dias você pode contar alguns milagres que Deus já fez na sua vida. Talvez seus filhos não sabem de algumas histórias de fé que você passou e você viu o milagre, e você viu Deus fazendo. Você está passando um testemunho que Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo. Quem sabe você separa esse mês para orar por alvos, por desejos ali com família. E aí daqui a pouco você vê esses alvos acontecendo e aqueles alvos se realizando junto ali com a sua família. Vai ser glorioso. Você está passando para a próxima geração o que Deus te ensinou, o que Deus ministrou ao seu coração através de outros. Em nome do Senhor Jesus. Quantos vão estar comigo aí nesses dias? Eu não me deixe sozinho. Com certeza vamos compartilhar princípios poderosos da palavra de Deus com sabedoria, com muita graça. Ore por mim, para que eu tenha sabedoria no falar, sabedoria no transmitir para você as verdades da palavra de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Então eu estou muito empolgado para o que vai acontecer nesses próximos dias, nesse mês de julho, que vai ser glorioso. Deus vai nos dar nossa sorte, porque Deus vai nos dar sabedoria. Espírito de sabedoria virá sobre as nossas vidas. Espírito de sabedoria já está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de bênção, de graça e favor sobre a sua vida. Pai, nessa hora eu quero ministrar a graça e o favor do Senhor. Que essas palavras que compartilhamos hoje possa produzir bênçãos e mais bênçãos a parte do Senhor na vida dos meus irmãos. E que eles desfrutem do Senhor. Que eles possam realmente ter experiências lindas com o Senhor, de uma forma gloriosa e poderosa. Eles possam ver um Deus que é bom, um Deus que cuida deles, um Deus que livra-os de todos os temores, um Deus que acampa os seus anjos ao redor deles. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, Deus, eu libero bênção da parte do Senhor. E declaro que eles vão ensinar para a próxima geração o que eles têm recebido da parte de Deus. Pai, que o Senhor fará o extraordinário na vida deles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer, né, que você vai ver o que você nunca viu, vai experimentar o que você nunca experimentou ainda esse ano. Em nome do Senhor Jesus. Esse segundo semestre vai ser glorioso. Nesse ano da restituição, veremos coisas grandes em o nome de Jesus que estão por vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Muitos améns por aqui, né? Amém, amém, amém. 3 vezes amém. Eu creio. Aleluia. E não deixe de orar por mim, pela minha casa, minha família. Não deixe também de compartilhar. Talvez enquanto nós falarmos aqui, Deus tocou o seu coração para compartilhar com alguém. Apenas obedeça. Apenas envie para essa pessoa. Deixe ela também ser incendiada pela palavra de Deus, como você tem sido nesses dias. Em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida dos irmãos. E eu quero contar com você que está comigo aqui, que assiste até o final, para convidar pessoas
para esse mês de julho ouvirmos sobre a sabedoria de Deus no livro de Provérbios. Queria muito que você chamasse sua família, chamasse também pessoas, amigos, para juntos nós nos enchermos de sabedoria, né? Nós não temos problemas, na verdade nós temos falta de sabedoria para resolver os problemas, né? Então que Deus nos dê graça e sabedoria em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe os irmãos e espero que Deus possa te encher de graça e vida cada dia mais em nome do Senhor Jesus, amém? Um grande abraço, Deus abençoe.